Já era dia, com o sol de matar e nada de meu pai chegar. Liguei para ele mais uma vez e ele disse que não conseguia encontrar o endereço da pousada onde estávamos. Mais algumas informações e vimos da janela seu carro estacionando e ele vindo ao nosso encontro. Quando abri a porta do quarto, ele já entrou falando: Filho, você está bem? Como vocês conseguiram fugir do lobisomem? Cheguei em casa e tinha 2 policiais mortos lá em frente e jornais de toda parte do país. Fiquei muito aliviado quando você me ligou falando que já estava bem longe daquele massacre. Como você pode ver, eu estou bem, pai. Só não entendi uma coisa. Como você sabe que nós fomos atacados por um lobisomem? Em nenhum momento lembro de ter mencionado isso a você. Ele sabe porque ele é o lobisomem que está matando as pessoas, pois os únicos a quem nós contamos sobre o demônio foram os policiais que estão aos pedaços agora. A não ser que o senhor consiga falar com espíritos, não teria como saber. Meu pai nos olhou sem saber o que falar. Respirou fundo e puxou a cadeira que estava perto de uma escrivaninha. Pediu um pouco d'água e começou a falar. Foi há 25 anos atrás. Meu pai era fazendeiro e nós tínhamos muitos animais e terras. Mas isso nunca nos subiu à cabeça, pois nosso maior tesouro era o amor que sentíamos um pelos outros em nossa família. Eu tinha 2 irmãos mais velhos que eu. Meu pai e minha mãe já eram idosos, mas muito dispostos, nunca fugiam dos serviços diários que a fazenda exigia. Uma manhã, eu estava andando a cavalo por nossas terras e vi 3 vacas adultas mortas perto do cercado. Quando me aproximei, vi que os corpos estavam espalhados por toda parte e a cabeça dos animais tinham sido arrancadas de maneira brutal. Corri para casa e falei com meu pai e irmãos, e eles vieram ver com os próprios olhos o que tinha acontecido. Meu pai, que já era um homem vivido, nunca tinha visto algo igual. Os corpos retalhados e faltando grandes pedaços. O que o animal não conseguiu comer foi retalhado e jogado longe de maneira cruel. Um animal selvagem normalmente abate uma presa, come e esconde o resto para comer depois. Mas esse abateu, comeu e depois saiu despedaçando as vacas como se fosse divertido a ele ver os pedaços espalhados. Voltamos para casa naquela tarde e meu pai disse que quando a noite chegasse, nós iríamos caçar o animal que tinha feito aquilo. Lembro como se fosse hoje a lua que estava fazendo naquela noite. Estava bem claro, pois a lua brilhava de uma forma que eu nunca tinha visto. Nós estávamos a cavalo, eu e meu pai por um lado e meus irmãos pelo outro. Cada um muito bem armado, e as ordens eram para matar o animal sem tiros de aviso. Nós tínhamos dado quase uma volta completa pela fazenda quando escutamos 2 tiros e corremos na direção de onde estavam meus irmãos. Foi a cena mais horrível que já vi. Um animal gigantesco os devorava no chão. Eles não tiveram nem tempo de acertar o animal. Meu pai desceu do cavalo e começou a atirar na criatura, que deu um pulo derrubando meu pai, que já caiu no chão quase sem vida. Eu atirei na criatura, que saiu correndo atrás de mim, mas o cavalo foi mais rápido e eu fui na direção da casa pegar minha mãe. Quando cheguei, a porta da frente estava no chão e o que tinha restado de minha mãe estava espalhado na sala. O lobisomem tinha matado toda a minha família, mas ainda restava eu.
Lembrei que meu pai tinha trocado a porta do porão recentemente e a madeira usada era quase 2 vezes mais grossa que a das outras portas. Então fui até lá e me tranquei no porão esperando o animal vir atrás de mim. Nem demorou muito. Eu escutei seus passos já dentro da casa e ele dava urros tão altos que era difícil conter as pernas de tanto que elas tremiam. O animal forçava a entrada de todas as formas, mas a madeira era grossa e difícil de partir. Ficamos nesse jogo de gato e rato até o dia amanhecer e ele ir embora. Pela manhã, eu corri e chamei a polícia na época. Contei o que tinha matado minha família, mas ninguém acreditou. Eles disseram que tinha sido uma onça faminta e deixaram o caso para lá. Todas as noites depois disso, eu dormia só no porão esperando o animal vir acabar o que tinha começado. Algumas semanas depois, eu não sabia o que fazer com tudo que pertencia ao meu pai, pois agora tudo tinha ficado para mim. Então comecei a vender cada pedaço de terra que ele tinha. Eram muitas propriedades, além da fazenda, e fui vendendo cada uma até que juntei um dinheiro que daria para viver muito bem até morrer. Mas ainda faltava a fazenda que eu morava, e vivia com medo da fera voltar. Depois que eu vendesse aquele lugar, eu iria embora para nunca mais voltar. Mas o destino foi traiçoeiro comigo. Um dia, escutei alguém bater em minha porta e quando abri, era uma moça de mais ou menos 20 e poucos anos. Ela me pediu abrigo por uma noite, pois tinha se perdido de sua família que eram andarilhos e não fazia ideia de onde eles estavam. Achei estranho e permiti que ela entrasse. Se fosse alguma armadilha de ladrões, eu atiraria em todos, pois depois de ver aquele monstro matar minha família, eu não temia mais nada. A moça dormiu aquela noite em minha casa, depois a outra, e sem perceber, eu já não conseguia deixar ela ir. Não me importava de onde ela teria vindo ou quem era, eu simplesmente não conseguia mais me ver sem ela. Deixei a ideia de vender a fazenda de lado totalmente quando depois de um tempo juntos ela ficou grávida. Por meses eu fui o homem mais feliz desse mundo, pois o que a fera tinha me tirado, a moça estava me dando novamente, uma família. Ao menos era isso que eu pensava. Uma noite, acordei e quando olhei, ela não estava na cama. Desci as escadas e ela estava na sala conversando com algo que eu não conseguia ver. Quando perguntei com quem ela estava falando, ela apenas sorriu e me chamou para deitarmos. Depois, as coisas foram só piorando. Eu descobri que ela mexia com coisas do oculto. Deixava velas pela casa. Fazia coisas ao redor da propriedade e falava uma língua estranha que eu não conseguia entender. Mas tudo se revelou em uma noite de lua cheia, a mesma lua que eu vi quando minha família inteira foi morta. Eu acordei com urros horríveis lá fora e quando procurei minha mulher, ela não estava no quarto. Olhei pela janela e o maldito lobisomem estava bem em frente à casa. Corri desesperado gritando seu nome. Samantha, Samantha, onde você está? Temos que ir para o porão, mas não escutei resposta alguma. Passei aquela noite inteira chorando, pensando que a fera tinha levado minha família novamente, mas eu estava enganado. Pela manhã, escutei Samantha me chamando na porta e corri para abrir. Ela estava coberta de sangue e eu fiquei desesperado com a cena. Eu perguntei por nosso filho, mas ela falou: "Calma, esse sangue não é meu."
Foi aí que eu entendi tudo. Não podia acreditar. A mulher que esperava um filho meu era a fera que matou minha família inteira. Eu peguei minha arma e apontei bem no meio de sua cabeça, mas não conseguia atirar. Ela esperava um filho meu. Então ela falou: há muitos anos atrás, o meu maior medo era um dia ficar velha e feia. Eu estava disposta a fazer qualquer coisa para manter minha juventude o maior tempo possível. Então fiz um pacto com uma entidade das trevas e ela me prometeu que minha beleza duraria por muitos e muitos anos, mas em troca eu teria uma maldição. Então fizemos um pacto. Eu teria minha beleza e em troca ceifaria vidas em sacrifício à entidade. Desde então, eu me transformo nessa fera para não perder minha beleza. É uma troca justa. Eu fiquei ainda mais desesperado, depois do que ela me contou, mas não podia enfiar uma bala em sua cabeça por causa da criança que ela esperava. Então, uma noite, ela me fez prometer que depois da criança nascer, nós nunca iríamos nos separar, e eu prometi, e se caso isso acontecesse, ela não descansaria até nos achar. Quando a criança nasceu, ela estava muito debilitada no hospital, pois tinha sido um parto complicado. Os médicos tinham dado um remédio para ela descansar e eu peguei a criança e fugi dali. Fugi para o mais longe possível daquela maldita fera. Quando a criança cresceu um pouco, eu sabia que seria perigoso se eu ficasse com ela. Então deixava ela a cuidado de terceiros e viajava pelo país atrás da fera para matá-la. Eu seguia seu rastro de morte por todos os cantos, mas nunca cheguei a tempo de dar cabo dela. Todos esses anos eu a caçava noite e dia, mas foi ela quem acabou me achando. Filho, sua mãe não morreu no parto como eu te falei. Essa fera que está matando as pessoas é sua mãe e ela está vindo atrás de nós. Ela quer você.